Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha totalmente alinhado, embasado e voltado para o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso também se utiliza da doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, a gente então dá sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 8. Hoje a gente vai trabalhar o item 18. Bora estudar conosco. Agradecemos, Senhor, e pedimos pelos lares que são desfeitos, pelos lares que são refeitos, pedimos pelos moradores de rua, que mesmo na situação em que estão, consigam encontrar paz, serenidade e alegria. Pedimos pelos viciados que estão presos nesse ciclo, pedimos pelas mães que sem marido têm que tocar a vida, pedimos pelos pais que sem esposa têm que tocar a vida, pedimos pelos órfãos, pedimos por todos aqueles que precisam, assim como pedimos pelas águas dos nossos oceanos, pelos nossos recursos naturais, que possamos, com a espiritualidade amiga, com os mentores do trabalho, com os irmãos do plano corpóreo espiritual, promover um estudo onde todos consigamos alcançar um pouco mais e, com isso, dar um passo para adiante. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces gerais, reuniões espíritas, até o item 6, para então puxarmos o nosso auxílio em prece para hoje. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade e do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Sobretudo, se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Assim, então, começamos o nosso básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo de hoje, nós trouxemos níveis evolutivos. A gente, então, fala tanto de nível evolutivo, fala tanto dessa questão de nível evolutivo, mas o que é essa questão de nível evolutivo? A palavra parece ser clara, né? Nível evolutivo, nível de evolução, nível do quanto eu sou, mas como é que eu vou medir isso? E, por outro lado, eu preciso medir isso?
Vamos então pegar algumas lâminas, vamos trabalhar com essas lâminas para ver se conseguimos chegar a um denominador comum e que possa nos auxiliar e que a partir de hoje eu comece então a medir o meu nível evolutivo. Estamos diretamente ligados à reforma íntima. Então a gente vem aqui para evoluir, volta para lá para evoluir, e isso se dá através de um processo chamado reforma íntima. A gente já tem, no básico do Espiritismo, um trabalho sobre reforma íntima. A reforma íntima, ela elimina o homem velho passa a ser um assessor e traz o homem novo, que passa a ser uma versão melhorada de você. Eu preciso melhorar porque a minha vida é conturbada, o meu pensamento é conturbado, a minha visão é conturbada, e muitas vezes eu nem sei disso. Muitas vezes eu sou arrogante por insegurança e nem sei que, uma, sou arrogante e duas, que sou inseguro. Então, o exame interno, ele me possibilita exatamente isso. Saber quem eu sou, seguindo lá aquilo que Sócrates popularizou, muito embora a frase a gente já sabe que não é dele. Conheça-te a ti mesmo. Então, estando diretamente ligado à reforma íntima, o nível evolutivo responde por nosso crescimento diante do nosso mundo interno e externo. Mas, Aderlei, por que eu preciso crescer? Você precisa crescer para estar melhor com você mesmo. Você precisa crescer para não ter aquelas crises que normalmente você tem, seja de ansiedade, seja de ambição, seja de descontentamento da tua posição, seja aquele cansaço mental, aquele cansaço moral, aquele cansaço emocional. Então você precisa, sim, estar com o teu mundo interno e o mundo externo equilibrado. Você já reparou que uma mesma pessoa, ao tratar com 3 pessoas, ele vai ter uma que mas ele atinge assim, cheio, a pessoa fica mal, a pessoa não dá conta. Ele vai ter outra que é neutro, então não vai nem vem, né? Não tem problema nenhum. E ele vai ter uma terceira pessoa que não se deixa abater e ainda devolve. Isso são mundos internos diferentes, são respostas diferentes. A primeira, quando ela chora, quando ela sente, ela está acolhendo a ofensa. A do meio nem viu que houve ofensa. E a terceira, além dela não acolher a ofensa, ela tenta trabalhar a pessoa com a qual a ofendeu, a tentou ofender, para que aquilo não continue acontecendo. Então, ela defende ali o seu espaço pessoal. Então, medi-lo, esse nível evolutivo, medi-lo será importante para, numa autoanálise, podermos recalibrar o rumo e traçar nossos caminhos ou estratégias. Então, eu preciso averiguar esse nível através da autoanálise. Quanto mais sincero eu sou comigo mesmo, mais eu consigo evoluir, mais eu consigo me trabalhar, mais eu consigo estar bem comigo mesmo. Tem aquela pessoa que você vê que, por pura insegurança, ela vive pedindo a afirmação do outro. Olha como eu fiz um trabalho legal, olha como eu sou legal. Hoje eu desci e dei o meu lanche para um morador em situação de rua. Olha como eu sou generoso, olha como eu sou generosa. Isso é insegurança. Isso é pedindo aplauso. Ela quer a recompensa dela aqui, né? Ou seja, já recebestes a tua recompensa, é a frase que ela vai ouvir quando volta para a pátria espiritual, e lá ela pede a bonificação de todo o bem que ela fez aqui, e diz, não, quando você pediu aplauso, quando você mostrou para a mão direita o que fez à esquerda, em verdade você já estava pedindo a recompensa e já recebeu a recompensa. Então aqui você não tem nada a não ser aprender a interiorizar isso e ser feliz
né? E ser mais seguro. Então, quando eu viro para essa pessoa e digo, pô, desculpa, mas isso não é insegurança, essa coisa de você querer vender, que é bonito, é bonita, essa coisa de você querer vender, que é caridoso, mas por que você faz isso? Eu não preciso saber que você é caridoso, eu preciso sentir a tua energia e ver que você tem uma boa energia. E alguns choram, né? Quando você fala isso, a pessoa cai em pranto, em desespero, porque ela acha que é a melhor pessoa do mundo, mas quando vem a verdade, ela sabe, no fundo, qual é a verdade. Mas trazer essa verdade para um nível claro de consciência há de possibilitar a essa pessoa melhorar. Ela vai se sentir melhor. Então não é eu buscar a melhora no outro, a melhora tem que estar em mim. Por isso, o nível espiritual, moral. A gente aqui vai falar do espiritual, mas você pode levar para qualquer área. Você pode pegar qualquer área dentro desses 3 níveis que a gente vai trazer. Então, aqui a gente diz que, para facilitar, a gente vai dividir em 3 níveis. Gente, se eu quiser, eu posso buscar subnível e levar isso para 1000 níveis. A gente aqui vai simplificar o máximo possível. A gente aqui está falando com a Dona Maria, está falando com o seu João, está falando com o doutor, com a doutora Maria, está falando com o doutor João, está falando para todo mundo. Então, por que não facilitar? Porque mesmo sendo douto, às vezes eu preciso daquela coisa fácil. Quem é professor, quem trabalha com instrução, quem trabalha com qualquer tipo de aprendizado, vê que às vezes você tem um aluno que tem uma inteligência maravilhosa, mas que essa inteligência ela não é educada. Então, por mais que o aluno tenha títulos, porque tem boa memória, bom raciocínio, boa inteligência, ele acaba também tendo uma imaginação muito fértil. Então, quando você diz para ele, olha, quem bateu na traseira paga o prejuízo, segundo a regra do Detran, é muito simples. O Detran diz que quem bateu na traseira paga o prejuízo. Aí ele pega essa informação e diz, não, porque se o cara vem na velocidade tal, ele não consegue parar o carro no tempo tal, e aí quando ele não para o carro no tempo tal, vai bater, e olha, se ele vier então, olha, se estiver chovendo, ele vai além da informação, mas aquilo ele está usando a imaginação dele. Por isso, a gente traz a coisa bem simples para justamente tentar inviabilizar esse expandir de ideias e que vai jogar a ideia central num vazio, porque são muitas as outras ideias, né? Então você acaba tendo um fluxo de informação que não vai ser um fluxo de informação funcional, vai ser um fluxo de informação em espiral, e aí em espiral, desculpa, em espiral. Ele vai rodar, vai até subir, mas ele vai demorar para chegar lá em cima, vai gastar uma força danada. Penso, esse é o primeiro nível, penso o mal e sinto-me bem ao pensar nesse mal. Quero vingança, sinto-me bem ao planejar essa vingança. Sinto-me bem ao aplicar essa vingança. Quero discutir, atravesso o planeta, discuto e volto dizendo para todo o meu mundo interno, estou leve. Estou leve. Hoje eu vi uma matéria na TV sobre o julgamento de um assassinato em que a família da vítima dizia: já ganhamos uma parte dessa batalha. Temos certeza que hoje ganharemos o todo e colocaremos o assassino pelo resto da vida na cadeia. Assassino tem sim que responder pelo que fez, eu não tenho dúvidas. Mas aquele que é vítima precisa perdoar o seu inimigo.
precisa perdoar o seu inimigo. Se Deus não desampara ninguém, a vítima do assassino foi assistida, foi amparada. E cabe à família aqui trabalhar essa dor. Porém, quando eu uso a justiça para fazer vingança e não justiça, em verdade, eu estou num nível primitivo. É o primeiro nível, eu estou num nível muito baixo. Eu trabalho no mal, eu gosto do mal. E detalhe, senhor, o senhor pode já não roubar, o senhor pode já não matar. Mas o senhor é vingativo? Está no nível primitivo. Talvez esteja saindo do nível primitivo, mas está no nível primitivo. Talvez esteja no meio do nível primitivo, mas está no nível primitivo. Gosta de exercer poder sobre o outro, dar bronca, fazer com que o outro trabalhe para além do que é preciso, está num nível primitivo. E esse nível é um nível mais baixo, você tem que buscar sair desse nível. No meio, a gente tem penso o mal. Então, eu ainda penso o mal, mas fico incomodado por pensar nesse mal e tento combater esse pensamento. A pessoa, então, me calunia, eu penso em promover algumas coisas, depois eu digo, cala-te boca, não, deixa isso para lá, não é por aí, eu não posso pensar assim. Não posso pensar assim, eu não posso. Então, a pessoa te deve uma quantia. Olha que interessante o quadro. A pessoa te deve uma quantia considerável. Deus, a espiritualidade amiga, está te dando essa quantia em dobro todos os dias, mas ainda assim, você insiste que você tem que cobrar da pessoa aquela quantia. Mas, no caso do nível intermediário, você consegue, então, trabalhar consigo mesmo e dizer, não, eu já estou recebendo isso em dobro, eu não vou atrás disso, está tudo certo e está tudo bem. E se não receber em dobro, também não vou cobrar, está tudo certo. Então, você consegue sim ter a ideia maldosa ainda, mas você tenta combater essa ideia maldosa. Então, aqui nós estamos falando do nível intermediário. Você já está num nível em que está acima do primitivo, mas ainda tem o que crescer. Porque você ainda tem o pensamento, você só não dá sequência a esse pensamento todas as vezes. Porque às vezes você está no começo do nível intermediário, então você pensa, você despensa, você combate esse pensamento, mas daqui a pouco você volta de novo ao pensamento. De novo você combate, de novo você volta, de novo você combate, de novo você volta, e assim você vai até conseguir atravessar esse rio, porque é um rio. E é um rio que quando você atravessa, você fica melhor. Então, o rio primitivo, ele é um rio maior porque envolve conhecimento, envolve postura, envolve visão. O intermediário ele já é um rio menor, né? Mas a correnteza ainda corre, passa, ainda pode te levar. Talvez você entre na margem no quilômetro 1, mas só saia no quilômetro 20, só consiga sair no quilômetro 20. Então é mais ou menos isso. Mas você vai ter que atravessar esse rio. E é importante que você atravesse esse rio. E aí, eu consigo já não pensar o mal. Eu fiz questão de botar a frase exatamente desse jeito. Consigo agora não pensar o mal. Então, o pensamento do mal, ele já não vem. Eu já olho e já digo, o fulano me pediu dinheiro emprestado, mas eu já vou fazer uma doação. Se ele devolver, está tudo bem, mas se ele não devolver, eu já levo para o lado de doação. Não tem problema nenhum, não, está tudo certo, está tudo bem.
Aí você vai subir no ônibus, o motorista fecha e segue, você olha e diz, não, tudo bem, não deve ter me visto. Deve estar ocupado, deve estar corrido, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Você vai pedir alguma coisa ao gerente do banco, o gerente do banco te enrola, faz você esperar, te pede 2 quilos de documento e não aprova o pedido. Você olha e diz, não, tudo bem, eu tento de novo num outro momento, ou vou conseguir esse recurso de uma outra forma. Você consegue entender que você está num mundo de expiações e provas e que nesse mundo o mal predomina sobre o bem. Então você consegue saber disso e você consegue não se contaminar com isso. Então a gente está falando no nível avançado. Que nível você é? Você está no primitivo? Você está no intermediário? Você está no avançado? Você está no primitivo para algumas coisas, intermediário para outras, avançado para outras, você está na média. Você está na média, você está na média desse planeta. A média desse planeta está nos 3 níveis. Acredita? Acredita? A média desse planeta está nos 3 níveis. Mas, Aderlei, média não é uma coisa meio medíocre? Gente, medíocre sou eu estar só no primitivo. Medíocre talvez seja eu poder ir para o avançado e insistir em ficar no intermediário, porque eu ainda gosto de pensar ali uma maldade e depois combater essa maldade. O grande barato é que, normalmente, com os meus grandes amores, bota a paixão do lado. Com os meus grandes amores, eu normalmente estou num nível avançado, eu consigo já não pensar o mal. Com aquelas pessoas que eu gosto, mas que não me são tão próximas assim, eu estou no nível intermediário. Eu penso e combato. Com aquelas pessoas que eu, por algum motivo, não simpatizo, por algum motivo eu não gosto, eu ainda vou lá no primitivo. Gente, isso é maravilhoso, isso é ser humano, isso é fantástico, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Sou eu dizendo, olha, é legal, eu ainda tenho os 3 níveis, daqui a pouco eu vou ter os 2, até a hora que eu vou ter só o avançado. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Assim sendo, independentemente do nível, o importante é, ao ter consciência dele, iniciar um trabalho de investigação interna para promover as necessárias e possíveis mudanças. Seguir com cadência, constância e ritmo moderado pode auxiliar num melhor progresso. E, por fim, algumas vezes o processo é lento e até doloroso. A gente acredita que é doloroso porque é difícil a gente largar aquele mal que nos dá conforto. Porque no nível que nós estamos, apanhar numa face e dar outra não é fácil. Não é fácil. Só da pessoa olhar, a gente já olha e diz, vem para você ver. A gente não consegue nem raciocinar. Se tem testemunha em volta, se tem plateia em volta, aí mesmo que você não quer ver, você não quer que ninguém veja você levando na cara e ficando quieto. Isso é doloroso, porque é nível primitivo. Mas sinta as melhoras, se permita sentir o quanto você melhora quando você consegue passar por esses obstáculos. E acreditando ampliá-las, siga sempre
e sempre mais, sempre e sempre mais, sempre e sempre mais, sempre e sempre mais, devagar e sempre e sempre mais, devagar e sempre e sempre mais, devagar e sempre. Se eu conseguir interiorizar isso, eu vou ser uma pessoa mais equilibrada, mais em paz, e aí, olha que interessante, eu não vou atrair aquele que teria coragem de bater-me em uma face. Eu não vou mais atrair. Então não vai ser doloroso. Olha que legal. Porque em estando no meu centro de paz, eu vou emitir paz, eu vou transmitir paz, eu vou vibrar paz e a guerra não me alcança. Outro dia eu estava vendo que estão dando aí um termo em inglês, um termo que para mim é novo, para... Dá para falar em uma palavra só, mas eu não lembro a palavra, mas eu lembro a situação. É quando a pessoa, ela vai te provocando, a palavra está quase vindo, ela vai te provocando, ela vai te provocando, ela vai te provocando até você sair do sério. Até você sair do sério, ela não descansa enquanto você não sai do sério. Então isso é perturbar a sua paz. É você que, ao invés dela ficar provocando, é você sair da faixa de ação dela. Aí não vai ser doloroso. Não vai ser doloroso, porque você não vai atrair a provocação. Dá uma refletida acerca disso. Se possível, volta para estudar isso mais uma vez, busca outras fontes, busca outros meios, porque isso, olha, é a chave para a vida. Devagar e sempre. Você não precisa sair do nível primitivo para o nível avançado. Se você conseguir, nível primitivo está aqui, se você conseguir ficar na borda do intermediário, olha, você já está melhor. Você já está melhor. Então, algumas coisas você vai pensar o mal, você vai gostar de pensar o mal, mas algumas outras coisas você vai pensar o mal e vai combater esse pensamento. E algumas outras coisas você nem vai alcançar que aquilo foi um mal, então você nem vai pensar o mal. Duro seria eu saber que eu estou só no primitivo. Esse planeta já acomoda pessoas que não estão. Eu lembro, e sempre lembro, que eu só fui assaltado, eu acho que 2 vezes, que eu me lembre, mas com um espaçamento absurdo de tempo. E na última vez que eu fui assaltado, o ladrão veio falando de Deus comigo. Ele desceu do carro e falou comigo, vai com Deus. Eu percebi que ia ser assaltado. Falei, caramba, hoje o dia não tá bom. Rapaz, Deus vai te abençoar, cara. Acredita, o dia vai melhorar. O cara sabia que ia me assaltar dali a alguns minutos. Isso já é o primitivo indo para o intermediário. É sério, gente, é o primitivo indo para o intermediário. Eu consegui tanto perdoar que eu só lembro dessa situação para explicações. Só fora isso eu não lembro. Passo muito pelo local, vou muito ao local, não lembro. Se cruzar com as pessoas na minha frente, eu não lembro da fisionomia. E não há problema nenhum nisso. Tá tudo bem, obrigado e graças a Deus. É isso que a gente busca. É esse entendimento que a gente busca. Ao invés de eu ficar matando o inimigo dentro de mim e cometer um erro, porque como o inimigo de fato não está dentro de mim, eu estou matando a mim mesmo. Eu estou tendo uma ilusão. Eu olho no espelho, vejo meu inimigo, eu pego a faca e enfio a faca no inimigo, eu vou te matar. É uma ilusão, eu estou enfiando a faca em mim mesmo. É uma ilusão. Liberta teu inimigo, deixa ele ir. Ele não vai mais te assombrar no espelho. Ele não vai mais te assombrar em lugar nenhum. Senhores, é isso.
A gente agradece imensamente ao Pentateuco de Kardec, agradece ao canal, agradece ao mundo, agradece à espiritualidade amiga, agradece a você que está aí do outro lado e que possibilita que estejamos do lado de cá com a sua presença, com o seu like, com tudo teu, com tudo seu. Derlei, eu reparei que o canal tem poucos inscritos e tem poucos likes, sim. Mas são likes verdadeiros. Eu estou rindo porque a turma do Contra vai dizer que isso é bengala para justificar o não crescimento. Mas não é não, é verdade. São likes verdadeiros, são inscritos verdadeiros, porque a gente sabe que a gente tem uma maneira em comum de passar o saber espírita, então tem que realmente ter um eco do outro lado, tem que ter um casamento aí muito grande com a maneira de expressar, a maneira de falar que a gente tem, né? Então a gente sabe que quando tem 290 inscritos, a gente tem 290 pessoas que, estão firme ali com a gente. Gente, muitíssimo gratíssimo. Esse foi o nosso básico do Espiritismo com níveis evolutivos. Até a semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho. Então, seguimos para o nosso boa noite, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal totalmente alinhado e embasado com o Evangelho de Jesus e se utiliza para tanto a doutrina espírita codificada por Kardec. Temos estudos online segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. Eventualmente a gente coloca alguma coisa no Instagram, estamos extremamente atrasados, pedimos desculpa, conseguimos agora reajustar quer dizer, a gente coloca alguma coisa no Facebook, estamos atrasados, pedimos desculpas, e a gente eventualmente coloca também alguma coisa no Instagram e conseguimos voltar a postar no Instagram, né? A gente está aí um tempão brigando lá de um lado para o outro, sobe inscrito, desce inscrito, mas a gente não faz lobby, a gente não faz propaganda, a gente não faz nada para ter inscritos. Talvez seja um erro do canal, mas somos só 2 para fazer 1 milhão de coisas, né? E hoje, de novo, a gente não vai ter o boa noite do canal. Enquanto você está aqui vendo esse vídeo, eu estou lá. Eu estou lá. Preso em algum lugar, resolvendo alguma coisa. Por isso tive que gravar. Peço desculpas pelo gravado, tento botar a mesma energia que é ao vivo. Dependendo de como estiver, onde eu estiver, eu estarei assistindo, se não, eu assisto depois. A gente agradece imensamente a compreensão dos senhores e das senhoras. A gente, então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 8. Caramba, botou o banner na marca. Para não esquecer, né, Silvia? Então, a gente está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm coração puro. É um capítulo interessantíssimo. Começamos agora a trabalhar instruções dos Espíritos e aí encerramos o capítulo. Vamos, então, para o resumo do capítulo e já temos, eu acho que 3 ou 4 estudos já prontos para entrar depois desse. Por que a gente não está pedindo ajuda para escolherem os estudos? Porque a gente precisa atender o início, o meio e a parte final do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como a gente já fez uma parte, vamos brincar não, vamos usar isso. Como a gente fez o meio, como a gente fez o início, fez o meio, agora temos que fazer o fim. Então, a gente programou o que vai entrar na próxima, e se eu não me engano, é inclusive o contrário. A gente não pegou os capítulos bem baixos, então a gente vai trabalhar um pouco os capítulos baixos para depois trabalhar os altos. A gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem conseguido
equilibrar bem isso, muito embora eu tenha um certo arrependimento de estar fazendo esse pula-pula. Eu, às vezes, acho que a gente tinha que fazer um estudo sequencial, mas nada impede, quando acabarmos esse sistema, entrarmos no sistema sequencial e aí termos os dois no canal. Então, para hoje, nós temos instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas, que é justamente o mote desse capítulo. É justamente o mote. Então, ele abriu com as criancinhas e vem fechando com as criancinhas também. São instruções dos Espíritos, são 2 Espíritos. Para não bagunçar, a gente botou um espírito por semana para poder ficar mais tranquilo o entendimento. Então, esse é curto, esse é pequeno, e semana que vem a gente tem um outro espírito, né? Esse é João Evangelista, que é o dentro do item 18, e o próximo eu não lembro quem é. Eu também lembrar de tudo, aí você quer me bagunçar o cabeção. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. A gente lê sobre os planos inferiores, a gente ouve sobre os planos inferiores, mas a gente não tem ideia do que é o plano inferior. A gente não tem ideia. Tem gente que ouve falar nas imensas cidades no plano inferior, as cidades onde tudo é permitido, onde o vulgar, desculpa, onde o vulgar é bem-vindo. E tem muita gente que diz, olha, se eu pudesse, eu desencarnava e ia falar. Pega uma pessoa que trabalhe com prostituição dentro de um prostíbulo, conversa com ela. Deixa ela se desarmar, deixa ela acreditar que você não vai julgar e converse com ela. Dor e ranger de dentes no mesmo lugar, já que a gente já sabe que são 2 coisas, choro e ranger de dentes no mesmo lugar, já que a gente sabe que o choro a gente está se referindo ao umbral e ranger de dentes a gente está se referindo às regiões inferiores. Lá vai ter os 2, choro e ranger de dentes num só lugar. É dor. É dor. Achar que vai chegar lá, vai ser um transgressor, não. Ali voga a ambição, a ganância, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Ali voga tudo. E é isso que ele está falando. Que Jesus, então, chama esse pessoal para, olha, vem beber na minha fonte. Não impeçam que eles venham até mim. Não feche as portas da casa religiosa para essas pessoas. Para de acreditar que a casa religiosa é sua casa. E ainda que fosse, abra para todos. São Paulo, eu ia a uma igreja, Largo da Batata, quem conhece é aquela igreja que fica ali no cantinho. E naquela igreja eu via um fenômeno interessantíssimo. Eu ia durante a semana, ia à noite, e parecia-me, a impressão que eu tinha é que a missa era dada para seres extremamente carentes de energia. Alcoólatras bêbados dentro da igreja, mas se comportando e tal. Você via pessoas em situação de rua, maltrapilhas dentro da igreja,
e o padre se esforçando para fazer uma boa missa para essas pessoas, porque elas eram a maioria. Consegue entender? Ele, em pleno Largo da Batata, que é um largo que tem de tudo um pouco, ele conseguiu abrir e atrair para ele essas pessoas. E fazia uma missa maravilhosa para todas essas pessoas que, na época, precisavam muito de um acolhimento. E não tinham acolhimento em lugar algum. Porque as portas se fecham. Algumas portas você só abre com dinheiro. Então, te cobram a consulta, te cobram o trabalho, te cobram tudo. Eu não estou condenando, por favor, não estou condenando. É o modus operandi da situação, da pessoa. Então, algumas portas você só abre com dinheiro. Outras portas, e aí eu estou falando assim do centro espírita, te julgam muito. Você não pode, se você chegar lá alcoolizado, você está ferrado, vamos te botar para fora. Se você conseguiu entrar sem ninguém ver, quando acabar, vão te chamar no canto e vão dizer, não volta aqui não. E para não achar que é só isso, entra com uma criança chorona, gritona, para você ver, pedem para você não levar mais a criança. É uma casa que não acolhe. É uma casa que não acolhe. Então, quando você chega numa igreja, já vi centro espírita nessa mesma situação dessa igreja, acolhendo todo mundo, não estava nem aí, todo mundo falando, todo mundo conversando, na boa, dando café, dando tudo, sabe, sem problema algum, não deixando os arrogantes exercerem as suas arrogâncias, os ortodoxos separatistas exercerem essa questão toda. A pessoa se sente acolhida, ela vai para tratamento e ela vai melhorar. Então é isso que Jesus deixa aqui. É isso que João Evangelista traz através dessa mensagem. Porque desconhece a esperança, e é isso. Na cabeça da pessoa, ela já está subjugada, acabou, não tem saída. É bebida como fuga da realidade, vícios outros como fuga da realidade, e um suicídiozinho involuntário, porque ninguém é de ferro. Olha a gravidade dessa situação e olha para o que você está dando as costas. Separe então as ovelhas e diz: você está condenada porque não me deu de comer quando eu tive fome. Não me deu uma coberta quando eu tive frio. E a pessoa briga, dizendo: quando você precisou e eu não te dei, quando eu mandei aquele enfermo, quando eu mandei aquele doente, quando eu mandei aquele friorento lá, ele estava me representando e o que deste a ele teria dado a mim. E aí a pessoa, quem tem consciência disso, surta, dizendo o que eu fiz. O que eu fiz, como eu não percebi. Aquele que não tem consciência diz, não, vem você em pessoa, pô, mandando os outros para te representar, eu sou lá pouca coisa para receber representante legal, vem você, vem você, vem você. A pessoa não sabe que ele está indo em pessoa, né? Ela não vê. Ela vê um representante legal. Quando é o próprio Deus que está ali. É o próprio Deus que está ali. No olhar, no agradecer, na postura, mesclado com um ser que já desconhece a esperança. E você pode dar um pouco de esperança a essa pessoa, sem sermão, sem discurso, sem dizer o que ela tem que fazer. Não é isso que ela precisa. Talvez não seja isso que ela queira.
Talvez, inclusive, receber isso vá piorar a situação dela. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Infância intelectual da criatura formada. Achou a poesia? Achou? Infância intelectual da criatura formada. Quem é esse sujeito? É o fraco, de caráter, de vontade, de visão, de interpretação. É o escravizado dentro de conceitos comprometedores, dentro de ritos falidos, fracos, que são os viciosos, que viciou-se ao luxo, à vaidade, ao orgulho, e deles não consegue se livrar. É isso, é isso, é isso. Não tenho o que falar. É isso. E esse foi só o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo? Vamos. São só 3 parágrafos. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Bota a criança no alto, pegue alguém que ela tenha vínculo e diga a esse alguém, pule. A criança não vai pensar 2 vezes, ela vai pular. Rindo. Tem uma história que é antiga, e essa semana eu tive contato com ela de novo, e usava há muito tempo em palestra motivacional, em que disse que o avião viu entrar uma garotinha. A aeromoça a colocou sentada estava, sentada ela ficou. Ela começou a desenhar, desenhando estava, desenhando ficou, e aí começou a turbulência, né? A gente sabe que avião não cai com turbulência. Turbulência não derruba avião. Então começou a turbulência, as pessoas começaram a chorar, começaram a gritar. Só quem já passou por uma turbulência severa sabe o que é uma tripulação de passageiros numa turbulência severa. Só quem já passou sabe o que é. É um tal de, ai meu Deus, vou morrer, chegou a minha hora. O negócio é feio. Socorro, socorro, você ouve muito, o negócio é feio. Inclusive, quando sai da turbulência, as pessoas ficam com vergonha de terem dito tudo aquilo, porque elas são identificadas, né? E disse que a turbulência estava lá e a garotinha estava desenhando, dando o jeito dela para desenhar, e quando acabou a turbulência, a pessoa que estava ao lado dela ficou encantada, porque todo mundo entrou em desespero e ela ali muito tranquila. Aí a pessoa virou para ela e falou assim, mas menina, você viaja sozinha, você passa por uma turbulência dessas, você não fica com medo? Ela olhou para a pessoa e falou, não, é meu pai que está levando o avião. Confiança. É meu pai quem está levando o avião. E é isso que nos traz aqui, ó, queria que os homens a ele fossem com confiança. Com a mesma confiança daqueles entezinhos.
Tinha passos vacilantes, chamamento conquistava para o seu coração das pessoas, das mulheres. Eu preciso desenvolver essa confiança no Evangelho de Jesus e na minha necessidade de melhoramento, na minha necessidade de mudança. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Isso é fato. Até o cristianismo, as religiões não levavam tanta coisa para o espiritual, não acreditavam tanto no espiritual. Aí vem o cristianismo, ele começa então a trazer um pouco da questão do espiritual, muito, embora a gente tenha muito de espiritual na Bíblia, basta olhar querendo ver. É porque a gente quer achar as coisas com etiqueta, né? Ou com grifo verde, verde aceso. Mas eu preciso entender que Cristo, quando vem, ele vem para me auxiliar. E se eu tornar-me um homem de boa vontade, eu serei um escolhido. Ser escolhido não é ser especial, é ser aquele que receberá mais acolhimento, mais suporte, mais atenção para mais elevar e poder, então, ser o acolhimento, o suporte e a atenção de outro. É simples assim e é muito bem-vindo assim. Então, o nosso horário chega ao final, a gente vai para o último e fecha com a nossa irradiação. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. A mensagem foi deixada por João Evangelista, em Paris, 1863. E o que ele nos deixa, por fim, o grande mote é: não se prepare para os novos tempos, esteja nos novos tempos e traga os novos tempos para dentro de você, fazendo também sair de você novos tempos. É isso que precisamos, é isso que queremos e é isso que vamos fazer, né? Eu não estou tendo pensamentos ruins acerca do latido do cachorro, estou evoluído, vai. Então o que acontece? Estou intermediário, porque algumas vezes eu olhava e dizia: alguém para esse cachorro, por favor, senão eu vou parar, e depois eu dizia: não pode pensar nisso. Então, João, ele nos deixa essa pérola maravilhosa, ele diz para a gente: olha, ainda há tempo. Porque quando ele diz são chegados os tempos, em 1800, mas a linguagem é tão atual, quando ele diz o que foi e o que é, ele está dizendo que descortinou. E o que descortinou de fato? A Derlei descortinou que eu sou responsável pelo meu futuro. Não há mais acaso, não há destino, não há nada disso. O que tem sou eu sendo senhor da minha vida, o que tem sou eu administrando a minha vida, e o que tem sou eu melhorando para mim, para então melhorar o meu entorno. Ô glória! É exatamente isso.
É exatamente isso. Senhores, a gente trabalhou então o capítulo 8, Bem-aventurados que têm coração puro. A gente agradece imensamente a presença de todos, vai para a irradiação e volta para um breve tchau, já que estamos gravados. A Ti, Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estar. Agradecemos a presença, o carinho da companhia, o suporte sempre muito bem-vindo e necessário. Agradecemos e pedimos, Senhor, que possamos ter em nossos lares a irradiação necessária, a limpeza necessária. Que assim seja e que assim possa ser. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Senhor Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos e diremos: ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja e que assim possa ser. Graças a Deus. Gente, é isso. A gente agradece imensamente a presença e o carinho de todos. Desejo a todos um boníssimo final de semana. E estaremos aqui, espero que ao vivo, na segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho. Gratíssimo.